Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje de Matemática 2, páginas 185 e 186, no módulo 3. Vamos lá. Primeira questão é a questão 5, e diz o seguinte: duas bombas, cada uma com a vazão de 250 litros por minuto, enviam água para o reservatório com formato de paralelepípedo, cujas dimensões internas estão indicadas na imagem. Essas bombas param automaticamente quando o reservatório atinge 95% da sua capacidade total e somente após elas se desligarem, a água do reservatório começa a ser usada. Aqui a gente tem o recipiente, né, que é o reservatório, com as medidas, comprimento, largura e altura. E vamos para o item A. Quantos litros de água há no reservatório quando as bombas se desligarem? Então, primeiro a gente vai calcular o volume do reservatório, utilizando a fórmula. Ele tem formato de paralelepípedo, comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o volume vai ser igual, comprimento que é 4, largura que é 2 e altura que é 6. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 6, 48. Então, o volume é igual a 48 metros cúbicos. Ele disse que essas bombas param automaticamente quando o reservatório atinge 95%. Então, a gente vai fazer o quê? 95% de 48, que é o volume. Então, fica 95 sobre 100 vezes 48. 95 vezes 48 dá 4.560. 100 vezes 1 dá 100, que é como se tivesse 1 aqui embaixo. 4.560 dividido por 100. Dividir por 100 é voltar 2 casas decimais para a sua esquerda. Então, a vírgula vai ficar entre o 6 e o 5. Então, fica 45,60 metros cúbicos. Como eu quero saber a quantidade em litros, eu vou transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, porque a quantidade, 1 decímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então, se eu encontrar a quantidade do volume desse reservatório em decímetros cúbicos, é a mesma correspondente em litros. Então, eu vou transformar aqui para decímetros cúbicos, transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, é multiplicar por 1.000. Então, eu vou andar 3 casas decimais para a minha direita. Então, vai ficar 45.600 litros. Então, quando as bombas, né, se desligarem, a quantidade de litros de água no reservatório vai ser de 45.600 litros de água, ok? Vamos para o item B. Sabendo que as bombas são ligadas quando a água atinge 20% de sua capacidade do reservatório, quanto tempo é necessário para que ela se desligue automaticamente? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o 20% da capacidade, que é 48 metros cúbicos, tá? A gente vai calcular do volume em metros cúbicos. Então, 20 sobre 100 vezes 48. Então, vou cancelar um zero do 20 com um zero do 100. Vai ficar 2 vezes 48, que dá 96. E 10 vezes 1, que dá 10. Então, fica 96 dividido por 10, que dá 9,6 metros cúbicos. Como eu quero saber desse volume em litros, eu vou pegar a quantidade que está em metros cúbicos, dos 20%, e vou transformar para decímetros cúbicos. Então, transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos é multiplicar por 1.000. Então, fica 9,6 vezes 1.000. Eu vou andar 3 casas decimais para a minha direita. Então, vai ficar 9.600 litros. Ainda tem uma observação. Se 9.600 litros
ainda não é o resultado final, porque as bombas, elas enchem os reservatórios com quantos litros de água que a gente descobriu no item A? Com 45.600 litros. Então, eu vou pegar 45.600 litros e subtrair dos meus 20%, tá bom? Da capacidade do reservatório. Então, vou subtrair. Então, fica 45.600 litros menos 9.600, que é os 20% da capacidade do reservatório, que tá 3.600 litros. Só que ele disse lá no enunciado da questão, né, que as duas bombas, cada uma com vazão de 250 litros por minuto, tá? Enviam água para o reservatório no formato de paralelepípedo. Então, como eu quero saber o tempo, então agora eu vou usar aquela informação lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha capacidade, que é 3.600 litros, e dividir pela quantidade de minutos, de litros, né, que elas enviam por minutos. Então, são duas bombas que enviam 250 litros por minuto. Então, eu vou pegar 36 mil e dividir para 250 vezes 2. Quem são esses 250 vezes 2? É os 250 litros e esse 2 é as duas bombas. Então, são 250 litros e duas bombas despejam por minuto. Então, vai ficar 36 mil dividido para 500, que é igual a 72. Então, essas bombas levam um tempo necessário de 72 minutos para se desligarem automaticamente, ok? 72 minutos. Vamos para a questão 6. No máximo, quantas caixas cúbicas cuja aresta mede 3 decímetros é possível armazenar em um container do modelo indicado no esquema? Então, aqui a gente tem um container com 2,7 de altura, com 2,4 de largura e 12 metros de comprimento. Então, a gente vai calcular o comprimento do container, o volume do container e o volume das caixas com aresta de 3 decímetros. Então, vamos primeiro calcular o volume do container. Comprimento vezes a largura vezes a altura, porque tem o formato de um paralelepípedo. Então, vai ficar 27 não, 2,7 vezes 2,4 vezes 12. Aqui vocês podem observar que não tá na ordem, comprimento vezes a largura vezes a altura. Tá? A altura, a largura e o comprimento, mas não tem problema, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Resolvendo essa multiplicação, vai dar 77,76 metros cúbicos, tá? Agora, vamos calcular o volume da caixa, das caixas cúbicas, que tem 3 decímetros de aresta. Então, o volume vai ser igual, como são cúbicas, aresta elevada ao cubo. O volume vai ser igual. Eu vou transformar de decímetros para metros, para ficar na mesma unidade. De decímetros para metros, eu volto uma casa decimal. Então, vai ficar igual a 0,3 metros, que eu divido por 10. Então, vai ficar 0,3 elevado ao cubo, que dá 0,027 metros cúbicos. Tá? Agora, eu vou pegar o volume do container e dividir pelo volume da caixa. 77,76 dividido para 0,027, que dá 2.880 caixas. Então, vai ser possível armazenar 2.880 caixas cúbicas no container.
Vamos para a questão 7 da página 186. Considere uma piscina com formato de paralelepípedo, cujas dimensões internas são de 8 metros, 6 metros e 2 metros. Quantos litros de água seria necessário para deixá-las com 97% da sua capacidade máxima? Então, a gente vai utilizar a fórmula comprimento vezes a largura vezes a altura, né? Para calcular o volume. Então, o volume vai ser igual a 8 vezes 6 vezes 2, o volume é igual a 96 metros cúbicos. Como eu quero calcular 97% da sua capacidade, então, eu vou fazer 97% de 96. Então, fica 97 sobre 100 vezes 96. 97 vezes 96 dá 9.312 e 100 vezes 1 dá 100. Então, dividir por 100 vai ser voltar 2 casas decimais para a esquerda. Então, vai ficar 93,12 metros cúbicos. O que eu quero encontrar a capacidade em litros, então, vou transformar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, que vai ser multiplicar, né, por 1000. Multiplicar por 1000 é andar 2 casas decimais para a minha direita. Então, vai ficar 93.120 litros. Então, serão necessários 93.120 litros de água para deixar a piscina com uma capacidade de 97%. Vamos para a questão 8. A densidade de um corpo é uma propriedade representada numericamente pelo quociente entre as grandezas massas e volume, levando em consideração certas condições de temperatura. Para calcular a densidade de um corpo, usamos a fórmula. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, onde D é a densidade, M é a massa e V é o volume. A densidade pode ser expressa em gramas por centímetros cúbicos, quilogramas por metros cúbicos ou gramas por milímetros. O técnico de um laboratório efetuou uma passagem e verificou que há 271 gramas de mercúrio em um frasco. Sabendo que a densidade do mercúrio líquido é de 13,55 gramas por centímetros cúbicos, determine o volume desse líquido em milímetros. Então, a gente tem aqui, ó, a massa. E a gente tem a densidade. E a gente quer encontrar o volume, ok? Então, vamos só substituir os nossos valores na fórmula. Densidade é igual a massa dividido por volume. Então, a densidade é 13,55, que é igual a massa, que é 271, dividido pelo volume, que é V. Multiplica em cruz, então vai ficar volume vezes 13,55, então 3,55V, igual a 271 vezes 1, que dá 271. Então, volume vai ser igual a 271 dividido para 13,55. Volume vai ser igual a 20 centímetros cúbicos. Como é que eu sei que é centímetros cúbicos? Porque a própria informação da questão já me deu, tá? Então, eu vou transformar de centímetros cúbicos para milímetros, porque ele pediu para dar em milímetros. E eu sei que 1 centímetros cúbicos é igual a 1 milímetro. Então, 20 centímetros cúbicos vai ser igual a 20 milímetros. Na questão 9, ele vai pedir para, de acordo com a cena, você elaborar em seu caderno um problema envolvendo a relação entre o cubo e a capacidade, entregar para que um colega resolva, e em seguida verificar se a solução apresentada está correta. Então, a questão 9, você mesmo iria elaborar e você mesmo iria responder a questão, tá bom, meus amores? Então, beijos, tchau, tchau.